Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 4 de novembro, cuja leitura do dia em Atos 27 e Isaías 32 a 35. Acompanhe comigo, Isaías 34, versos 1 a 5, o que nos diz a santa e poderosa palavra de Deus. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-se à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue, e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. Existe um grave equívoco na humanidade de que um equívoco que está levando a humanidade para a perdição eterna é a sensação de impunidade dos pecados. Isso tem acontecido no meio do povo de Deus também? Sim. Existe uma percepção de que existe uma imunidade espiritual, de que Deus não vai exercer juízo sobre aquele que se diz pertencer a Ele, mas está no pecado. É diferente, eu gosto sempre de frisar, que quem peca pelo tropeço, mas está em Cristo, e quem está arrependido no processo, numa caminhada buscando no Senhor, por meio do Espírito Santo, abandonar alguma prática. São coisas diferentes daquele que peca e tem a sensação de impunidade. Eu sou um exemplo disso. Já ouvi falar isso aqui N vezes. Mas, por mais que você me veja aqui, depois eu vou fazer uma playlist, eu penso que é a direção do Senhor, fazer uma playlists temáticas aqui no canal. Muitas das reflexões foram repreensões para a igreja, como a última, tá? Anterior, o profundo sono da igreja ou na igreja, agora eu não me lembro. Apesar de eu falar bastante sobre isso, aqui a culpa não é só da igreja, não. Aqui não são daqueles que se dizem povo de Deus, mas na verdade não são. Aqui é diferente. São as nações. Essa sensação de impunidade não é só do autonominado cristão, mas de todas as nações. E esse equívoco de se sentir imune, de que vai ficar o pecado vai ficar impune, não é o que diz o Deus da Bíblia, que por todas as escrituras nos revela que a ira divina vem e o Senhor se vingará de toda a maldade. É claro que se estamos em Cristo, de fato,
a coisa funciona diferente. Mas as nações não estão em Cristo. Pelo contrário, o grande e terrível dia se aproxima. Joel 2, 30 a 32. A linguagem que o texto usa aqui do exército dos céus que vai se dissolver, dos mortos, o céu se enrolando como um livro, todo exército cairá, as estrelas. Olha o que o texto diz, Joel 2, 30 a 32. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Esse dia vem, e cada vez mais o tempo vai passando, esse dia está se aproximando. O grande e terrível dia. O grande e terrível dia. Nações lamentarão. Mateus 24, 27, 31. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostrará até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Está falando dos mortos. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E toda vez que eu leio isso, eu penso nisso, eu lembro e penso e anseio por ver o Senhor Jesus rasgando os céus em poder e grande glória com o exército celestial. Só que, por mais que isso mexa comigo, por mais que eu saiba que ele vem, vai buscar a sua igreja. Preste atenção no que o texto diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E por que que todas as tribos se lamentarão? Porque o grande e terrível dia do Senhor vem, porque a ira de Deus vem, porque o juízo vem, e o pecado, a maldade e a iniquidade não ficarão impunes. Muitos entrarão em pânico. Apocalipse 6, 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. É o mesmo evento descrito de formas diferentes ao longo de toda a palavra de Deus. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 4 aqui de Isaías 34, ok? E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Linguagem aqui. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Cair sobre nós, nos esconda, fecha-nos aqui dentro das cavernas, dos montes, fecha-nos aqui.
Fecha-nos, porque o Cordeiro vem. É o grande dia da sua ira, o grande e terrível dia do Senhor. Quem poderá subsistir? Quem? As nações saberão que ninguém poderá contra a ira de Deus sendo derramada. Quem poderá? Quem poderá subsistir? Eles estarão em pânico. Em pânico. Em pânico. Lamentando-se por ver Jesus voltando. Em pânico. Em pânico. É preciso arrependimento, porque o juízo vem. Atos 17, 30 a 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar, em todas as nações, que se arrependam. Deus ordena que todos os homens de todas as nações se arrependam. Arrependam. Por quê? Porquanto tem determinado um dia, que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que dia é esse em que o homem destinado por Deus, ressuscitado dentre os mortos, vai julgar a terra? O dia do retorno do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Arrependam-se, porque o juízo vem. O Senhor, Ele quer salvar a todos. O juízo vem a todas as nações, sim. Mas Ele nos chama ao arrependimento, a todos. E quer que todos sejam salvos. Ele quer. Como será que a humanidade quer de verdade? 2 Pedro 3, 10 a 13. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem, santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. A indignação do Senhor já tem sido revelada e sua ira será consumada quando Cristo voltar. Mas note, que não é um chamado a um determinado povo. Não é um chamado meramente ao Brasil, mas todas as nações precisam de arrependimento e conversão a Deus. A pandemia, Deus permitiu por isso, para nos chamar ao arrependimento de pecados. Mas as nações se arrependeram? Chegai-vos, nações e povos, ouçam, arrependam-se, porque a ira de Deus, ela vem. Mas como? Como então as nações deveriam, já que a ira vem, como elas deveriam serem desviadas dessa indignação? Como?
No versículo 16 e 17, encerrando o capítulo 34 de Isaías, o texto diz o seguinte: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado. Deus vai cumprir. E o seu espírito mesmo as tem ajuntado, porque ele mesmo lançou as sortes por elas, e a sua mão as tem repartido como um cordel. Para sempre a possuirão de geração em geração, habitarão nela. Buscai no livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor. É buscando na confiável palavra de Deus. Por quê? O tema central de toda a Bíblia é a história da redenção que há em Cristo Jesus. É o desviar da ira de Deus e, por meio da fé em Cristo, nós temos vida eterna. E imediatamente após o texto dizer isso, o texto no capítulo 35, findo o capítulo 34, no capítulo seguinte, ele revela a grandeza e a glória do Messias. O que eu vejo que o Espírito Santo quis fazer quando fez que o livro fosse organizado assim, escrito assim, é para dizer: busca no livro porque eu vou fazer. E o que você tem que buscar no livro é o que eu vou te falar a partir de agora. E aí começa o capítulo 35. E eu vejo algumas características importantíssimas aqui do que a Bíblia nos revela, de que nós devemos fazer como aqueles que compreendem que Deus está irado com todas as nações da terra. Primeiro, chamado ao arrependimento. Versículo 1 diz: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O deserto e o lugar solitário. Mateus 3, de 1 a 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, no deserto veio a mensagem que chamou ao arrependimento, preparando o povo para a vinda do Messias. Em primeiro lugar, o chamado ao arrependimento a Cristo Jesus, em confissão e em conversão a Cristo Jesus. Segundo, versículo 2, eu vejo que é a proclamação do Evangelho. Porque quando o texto diz: abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano, Sirineu, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. O que isso tem a ver com proclamação do Evangelho, irmão? Está variando. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Enquanto no versículo 1 eu vejo que apontava para a mensagem de João, da voz que clamava no deserto, que era um chamado ao arrependimento de pecados, porque o reino de Deus, o governo de Deus era chegado. E as nações,
nos incluindo, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Pecado tem nome, e geralmente é feio, incomoda, mas é preciso resolver esse problema. Mas o arrependimento ele vai ser gerado em nosso coração mediante a proclamação do Evangelho. Enquanto o texto aqui nos diz que veriam a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus, eu me lembro, você precisa se lembrar de Hebreus 1, de 1 a 4, quando o texto diz que antes Deus falou por profetas e de várias maneiras, mas agora nos falou pelo Filho. Como Ele nos falou pelo Filho? Pela mensagem do Evangelho. E esse Filho é o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. E esse mesmo é aquele que, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. É a proclamação do Evangelho que Deus veio em forma humana. O Cristo, o resplendor da glória, expressa a imagem da pessoa de Deus. Humilhou-se em forma humana, vivendo uma vida que glorificava o Pai, morrendo sem pecado, morrendo a nossa culpa no nosso lugar, para que nós tenhamos a vida eterna. Proclamação do Evangelho. Terceiro, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Isso nos lembra de Hebreus 12, 11 a 13. Porque é necessário receber a correção de Deus. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Tem que ter correção de Deus. Você precisa receber repreensão de Deus. Você e eu precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Corrigidos, porque erramos sim. Então, pensar no desviar da ira, arrepender dos pecados, crendo no Evangelho proclamado e recebendo a correção de Deus, mas também descanso de alma. Porque João 14, 1 a 3, e eu leio isso, ele, em referência ao verso 4, que diz: dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Eu me lembro de João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quinto, é o realinhamento de expectativas. Sim. Versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Eu vejo que além de também um descanso na salvação que há em Jesus, um realinhamento de expectativas. Como assim, irmão? Mateus 11, 2 a 6. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ele mandou o recado, falou ali, de que quem estava tendo o mesmo sentimento que João estava tendo, que
não deveria ser assim. Se escandalizando com essa mensagem. Porque foi para isso que Jesus veio. E não para ser um líder político, como era a expectativa deles ali. Não. Mas Jesus veio salvar o mundo. Jesus veio salvar a mim e a você, mediante a nossa fé nele. O problema é que nós desviamos o foco dessa promessa e começamos a gerar expectativas distorcidas sobre algo. E na verdade, nós precisamos realinhar as expectativas. Sexto, fluir do Espírito Santo. Sim, servo de Deus. Olha o verso 7. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Lembra lá da reflexão anterior, do sono e ficava com sede? Ao acordar. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva como canas e juncos, mananciais de águas. Eu me lembro do fluir do Espírito Santo, porque o texto nos diz, João 7, 37 a 39, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Fluir do Espírito, o fluir dos mananciais de águas, fluindo em nós, através de nós. Outro, caminhar em santidade, versículos 8 e 9. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Então isso me lembra a um caminhar em santidade. Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Uma outra característica do texto, no versículo 10, é de que é necessária esperança da eterna redenção. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Por quê? E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, uma noiva ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água, da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nações nas mãos de um Deus irado, mas que em Cristo Jesus nos desvia da rota de colisão do Senhor e a compartilharmos essas verdades com aquele que precisa ouvi-las.
Nós precisamos ser nações nas mãos de um Deus irado, porque Deus está irado contra as nações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.